Olá, sejam muito mais que bem-vindos ao podcast Momento da Virada. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, especialista em análise comportamental e clima de empresas de grande porte e mentor em técnicas de liderança. Seja muito mais que bem-vindo, Emerson Sadal. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você, falando sobre um tema que realmente é extremamente importante, relevante, ainda mais no momento de hoje, em que muitos empreendedores surgiram, né? E aí vem Sim. esses desafios aí de como a gente enfrenta esse dia a dia, como é que de fato é empreender, então que competências são necessárias para isso, né? Com certeza. Queria que você me contasse, né? Que a gente começasse por você me contando um pouquinho da sua história, a sua formação, qual é o trabalho que você faz hoje. Me conta um pouquinho de você. Bom, eu não sou não era da área em que eu atuo hoje, né? Eu era da área de TI e eu trabalhei nessa área por 10 anos quase, em pequenas, médias e grandes empresas, né? E sempre com esse olhar de trabalhar por uma empresa, né? Ajudar uma empresa a conquistar o seu objetivo. E eu acreditava muito que o meu caminho era pela linha, assim, até pensava em cargos maiores, diretoria, só que era sempre numa hierarquia dentro de uma empresa. Então, essa foi a minha carreira, né? A maior parte da minha carreira foi ali, antes de vir para o desenvolvimento humano. Nossa, que curioso, né? Você veio de uma área que é exatas, né? Que é até a área de tecnologia, e migrou para uma área de formação de pessoas, de informação de desenvolvimento de competências, que é muito mais focada em desenvolvimento humano, né? E eu fiquei bastante curiosa para saber qual foi o seu momento da virada. Como foi o momento da virada para você? Bom, primeiro falando sobre essa questão dessa diferença, né, de ter uma carreira por uma empresa e empreender, então eu percebi que eu só conseguiria fazer o que eu amo se eu fosse por esse caminho do empreender, que é o meu próprio caminho. Ah, então, no final das contas, você percebeu que você queria ter o seu próprio negócio, que você gostaria de empreender. Foi o primeiro movimento que você fez, né? Exatamente. No começo era só para atender minha paixão, né? Só para fazer o que eu gosto de fazer, sem pensar muito em negócio, em como que eu vou gerenciar. Todas essas questões mais administrativas, eu pensava, isso aí eu dou um jeito, eu coloco meio, sabe, faço o basicão, e aí eu faço, assim, o mais importante é trabalhar com o que eu amo. O resto que tem ali do empreendedorismo, eu ignorava. Eu deixava assim, isso aí é básico, isso aí é segundo plano. Olha, né, a gente realmente vem pela paixão, pela vontade, né, de empreender, mas não faz ideia de como é estruturar um negócio, de como realmente é tocar um negócio. Isso, com certeza, é a principal dificuldade dos empreendedores. Mas me diz uma coisa, você chegou a ter algum conflito ou medo na hora que você decidiu empreender? Bom, Vários. primeiro eu tô rindo, porque realmente foram vários conflitos. Além daquele básico que é entre aspas, segurança financeira de ser CLT, né? Que a maioria das pessoas passa, eu ia, assim, empreender em uma área relativamente nova para mim, que é o desenvolvimento humano. Então, eu tinha 2 anos só de formado e, e esse foi um grande desafio, ainda mais que o meu nível de autocrítica sempre foi muito alto, sempre foi a minha régua de excelência sempre foi mais alta. Então, já era desafiador alcançar com 2 anos de profissão, né? Mas não foi só Uhum. isso. Uma das principais questões que pegou bastante foi que, assim, eu sou de uma cidade pequena, eu mudei para São Paulo para atingir meus maiores sonhos, e devido a essa mudança, promoções, salário, eu via da minha família
você deu certo, você é um orgulho para nós. Então, nessa profissão onde eu estava, já tinha um reconhecimento. E eu confesso que esse ponto foi bem complicado de superar. Com certeza, porque o ambiente influencia muito nas nossas decisões, e principalmente as pessoas, né, as principais pessoas que estão do nosso lado. E no final das contas, todo mundo tem medo do desconhecido, principalmente as pessoas que rodeiam a gente. Então, aquela sensação de insegurança deles acaba passando um pouco para a gente. Então, a gente tem que estar muito convicto do que a gente quer para a gente não dar alguns passos para trás, né? E aí eu fiquei curiosa para saber se você teve ajuda ou se inspirou em alguém nesse processo, porque de fato é a principal dificuldade que a gente tem para seguir em frente, para conseguir seguir em frente, apesar dessa desconfiança de que não vai dar certo. Bom, foi uma série de fatores que influenciaram nesse processo, né? O primeiro foi ter passado por uma análise do meu próprio perfil, para entender melhor, para eu ter acesso ao autoconhecimento, né? Me deu muita clareza do que eu realmente gostaria para a minha vida. Então, percebendo mais a mim mesmo, eu consegui definir melhor os meus caminhos. O segundo passo foi passar por um processo de coaching. Eu trouxe, assim, né, eu não tinha uma visão tão clara e uma perspectiva de um futuro bem desenhada, então me deu essa visão e de como e quando eu poderia fazer essa transição para o empreendedorismo. E eu me inspirei em algumas pessoas, né, primeiro a minha instrutora, né, a gente sempre vai pelo a referência do caminho, quem já trilhou esse caminho, né, e também a minha coach e meus pais, né, que sempre empreenderam na vida. Então, até perguntar para você, né, qual foi a reação das pessoas que você tem mais convívio, né? Você teve apoio da sua família? Como foi esse processo? Bom, assim, graças a Deus, eu sempre tive apoio da minha família, né? Diferente de Que muitos bom. empreendedores, às vezes que tem esposa, tem ou marido que quer empreender e sofre uma certa pressão, ainda mais se tiver família. Eu também não tenho filhos, não tenho esposa, então assim, não tenho essa preocupação, né? Então eu tive uma certa facilidade nesse sentido, né? Não digo que o caminho foi fácil, mas graças a Deus eu tive apoio da minha família, dos meus pais, eles são meus exemplos de vida, assim, e não só como empreendedores, mas principalmente como seres humanos, os valores que me ensinaram, então isso fez muita diferença no processo. Com certeza, ter apoio das pessoas que estão do nosso lado, porque elas acreditarem na gente no momento que às vezes a gente está em dúvida, é fundamental. E você também falou sobre uma questão bem interessante, que é o autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, sabe das suas virtudes, sabe daquilo que você tem como ponto a desenvolver, sabe quais são os seus principais talentos, você se valida de uma forma mais fluida, né? O grande problema é quando você não se conhece. Se você não se conhece, qualquer tempestade que acontece lá fora te pega. Eu costumo dizer que quem é viciado em reconhecimento cai na primeira crítica. E Justamente porque o fator externo influencia muito. Esse foi um grande desafio para mim, porque por muitos momentos eu buscava só reconhecimento. O foco era externo, o foco era na validação externa. Não observava quem eu era, realmente meus talentos. Muitas vezes nem reconhecia, só ouvia o que os outros falavam. Então, realmente é um processo que tem que ter muito cuidado, né? Tem que aprender a olhar para si. E quais foram as maiores dificuldades que você teve desde o início? Bom, várias. Algumas que eu posso listar agora. Vender. Então, eu tinha muita dificuldade, tanto que antes de, digamos assim, queimar na ponte, eu não conseguia vender. Eu vendi só um processo, e era por conta de eu ter dado 5 sessões já
antes, então não tive a experiência antes de vender, e isso foi um grande desafio. E também vender da forma que eu acredito, que parte de um conceito de venda consultiva, e antes eu não entendia nada disso. Finanças, então, no começo, eu fiz um planejamento inicial financeiro, mas eu investi muito no início, e foi devido às expectativas irreais que eu criei em cima de algo que eu não estava habituado a fazer. Então, eu criei essas expectativas, me empolguei, sem a experiência, e eu sofri muito por conta disso. Entregar o serviço, né, que é a questão que eu falei que era uma área nova, também ter disciplina e foco, por fazer o que tinha que ser feito, e também ter clareza do que precisava ser feito. Então, eram muitas coisas novas, eram muitos desafios, e ficava muito desafiador de priorizar, saber o que eu vou priorizar nesse momento. Ter consistência das ações também. E o principal, fazer a autogestão e gestão de tempo, né? Gerenciar esses pratinhos todos ao mesmo tempo. No final das contas, olha quantas habilidades um empreendedor tem que ter. E muitas vezes eu ouço, né, as pessoas que querem fazer transição de carreira pensar assim, nossa, eu vou perder tudo que eu aprendi, todas as minhas formações. Não, muito pelo contrário, você vai usar tudo que você sabe e vai precisar adquirir novas habilidades, novas competências, porque quando você é empreendedor, você precisa saber sobre negócio, e negócio existem muitas vertentes, como o próprio Sadal falou, a parte operacional, que é a gestão do tempo, desenvolvimento de processos para você ganhar escala, a parte financeira da sua vida pessoal e também da empresa. Vendas é fundamental. O que eu ouço de pessoas que têm preconceito com vendas, que querem empreender e têm preconceito com vendas, gente, qualquer empresa, pode ser a Apple, quebra se não gerar receita. Então, você precisa desenvolver competências de fazer uma venda, como diz o Sadal, consultiva. Por quê? Uma empresa muito grande, ficar perdendo 10% da sua base de clientes mensal é uma coisa, você perder um cliente por mês é outra coisa. Então, você precisa, sim, se profissionalizar e se aperfeiçoar em uma série de competências novas, e aí o Sadal vai falar um pouquinho sobre isso, sobre análise de competências e desenvolvimento de competências. Para quê? Para que você possa realmente ter um negócio de sucesso, um negócio sustentável. E também buscar informações e conhecimento de qualidade. Fernanda, mas como é que eu sei qual é a diferença de um conhecimento que não é de qualidade e um conhecimento que é de qualidade? É muito simples você discernir. Essa pessoa teve resultado sobre aquilo que ela está falando? Se ela não teve resultado, ela não tem propriedade para falar sobre aquilo. O mínimo, a pessoa tem que ter tentado fazer algo e ter dado errado. E ela te contar o que deu errado. Agora, ela te falar para fazer alguma coisa que ela nunca fez, isso para mim eu chamo de fraude, né? Então, comece a pensar no tipo de conteúdo que você está adquirindo, no tipo de pessoas que você está seguindo e no tipo de conhecimento que você está realmente trazendo para a tua vida. Porque isso pode trazer drásticas consequências para a tua vida e para o teu negócio, né, Sadal? Então, se você tem um conhecimento certo, as pessoas certas ao seu lado, faz toda a diferença. E aí eu te perguntar mais uma coisa, né? Qual foi o seu maior aprendizado desde que você começou a empreender? Tem muito a ver com o que você disse, que é a busca contínua do desenvolvimento, mais a prática, direcionados para essas reais necessidades, e as necessidades prioritárias também. Isso é chave do... Não digo chave do sucesso, porque, assim, existem vários caminhos, né? Mas, realmente, são fatores muito importantes para o sucesso no empreendedorismo. Assim, desconforto, dor, estresse, confusão, tudo isso pode fazer parte do empreendedorismo. Só que você, assim, quem empreende deve persistir, continuar se desenvolvendo e aplicando esses novos conhecimentos na prática. Melhoria contínua, né? Com certeza.
Sem reinventar cada dia e ter humildade para aprender constantemente. Acho que essa é a chave. E me diz uma coisa, quais foram as maiores conquistas que você teve aí nessa jornada, teve até aqui? Bom, eu vou listar umas 3, tiveram várias, né, mas ter alcançado uma certa estabilidade financeira, isso é uma enorme conquista. Me manter em constante desenvolvimento também, porque não é fácil, porque realmente são muitas questões para lidar e esse constante desenvolvimento são em diversas áreas. Então, estudar finanças, estudar vendas, estudar o core do negócio, né, o centro, o que você entrega. Então, assim, isso é muito importante. E também trabalhar com o que eu amo fazer. Então, é uma grande conquista. Nossa, que delícia, né? Realmente é desafiador, mas é muito gratificante a gente sentir que está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Exatamente. Nossa, e não tem como descrever esse sentimento. Você se arrepende de ter largado tudo, essa profissão super promissora que é o setor de tecnologia para empreender? Bom, hoje eu sou extremamente grato por ter tomado essa decisão. Não consigo expressar, como eu disse, tamanha felicidade que eu tenho, que eu posso vivenciar hoje. É algo que há 6 anos atrás eu jamais imaginaria que existisse esse sentimento, que isso seria possível, e é que eu poderia vivê-lo todos os dias. Realmente, é inexplicável. Só quem está aqui consegue descrever, né, o quão gratificante é a gente fazer o que a gente gosta e saber que a gente está ajudando de alguma maneira as pessoas a se desenvolverem. Isso é maravilhoso. Pode falar. Desculpa. E aí, imagina, e aí vale a pena enfrentar cada desafio do dia a dia, né? Exatamente. E o empreendedor está em crescimento constante. Fico imaginando que quem trabalha, quem é especialista em alguma área, dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, ela até se aperfeiçoa naquele setor, ela se aperfeiçoa naquilo que ela está fazendo, mas a oportunidade aqui no empreendedorismo é você se aperfeiçoar em várias habilidades diferentes, em várias competências diferentes, e de forma muito acelerada. Por isso, que às vezes você um ano empreendendo vale muito mais do que o MBA, por exemplo. Você um ano empreendendo, você tem uma visão gerencial, gestão, de liderança, de administração de negócio, muito maior do que você teria se você estivesse fazendo uma função específica dentro de uma empresa. Então, realmente, para acelerar os seus conhecimentos, para acelerar os seus resultados, vale muito a pena você ir para o mundo do empreendedorismo. Mas falando nisso, queria entender um pouquinho do teu negócio, o que você faz. Eu conheço um pouco do teu trabalho, a gente tem algumas parcerias, mas eu quero saber hoje quais são os seus principais projetos. Me conta. Bom, eu trabalho com o desenvolvimento humano e organizacional, né? Analiso o perfil das pessoas e apoio nesse desenvolvimento, né, de performance e resultados, seja dos líderes, das equipes. Uso também bastante a psicologia positiva aplicada dentro dos processos de desenvolvimento, além de realizar algumas pesquisas nas empresas, como pesquisa de clima e saúde organizacional, engajamento, onboarding, entre outras pesquisas que são importantes para fazer esse diagnóstico, para entender de fato, né? Então, é o entendimento não apenas da pessoa, do profissional, como também das empresas sobre essas questões envolvendo a saúde, envolvendo áreas importantes em que as empresas necessitam ficar atentas, né? Me conta um case, né, algum tipo de desafio que o cliente te passou e que através dessas pesquisas, através dessas análises, você conseguiram achar a causa raiz do problema e depois atuar de fato com um plano de ação mais preciso. Teve um caso muito interessante em que uma empresa ela estava buscando esse diagnóstico, mas tinha uma certa certeza de que os problemas eram em relação aos processos, em relação
a questões mais envolvendo tarefas, e quando foi feito o diagnóstico, foi visto que o maior desafio estava na liderança. Então, a liderança é que tinha um desafio em relação à comunicação, em relação a engajamento, em relação a lidar com os colaboradores. Então, aí é que a empresa ela percebeu aonde deveria priorizar e aonde ela conseguiria alcançar o maior resultado. Olha que coisa, então eles achavam que tinham um problema determinado, e aí com pesquisas, com análise mais aprofundada, vocês encontraram exatamente onde era o problema. Exatamente. Então, essa é a importância, né? Porque nem sempre, se for pensar, várias empresas têm diversos desafios. Só que por onde ela começa? Aonde é a área de maior prioridade? Então, é isso que foi identificado. Nossa, muito interessante mesmo. Assim, a área de desenvolvimento humano tem crescido demais e cada vez mais as empresas valorizam esses profissionais justamente porque entenderam que pessoas, né, empresas são feitas de pessoas. Então, precisa cuidar das pessoas com bastante carinho para que elas possam produzir mais, serem mais felizes e produzirem mais. Me fala uma coisa, Sadal, onde a gente te encontra? Quais são os seus canais? Bom, meus canais eu tenho o LinkedIn, então o LinkedIn está Emerson Sadal, para quem, eu acho que vai ficar aqui o contato certinho, SADAO, e no Instagram tem a minha página Sadal DH, de Desenvolvimento Humano. Ótimo, então vocês podem falar com o Sadal através do LinkedIn, do Instagram, tirar suas dúvidas, pode mandar um direct para ele, se tiver alguma dúvida sobre análise de competências, sobre desenvolvimento humano, sobre análise comportamental, tudo isso tem sido pauta de grandes eventos para justamente ajudar cada vez mais as pessoas a se desenvolverem. Bom, queria saber também se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está em dúvida em empreender, o que você falaria para ela? Qual conselho você daria? Bom, primeiro, conheça a si mesmo. Então, entenda qual é o ambiente de trabalho que você prefere, quais são os seus pontos fortes, pontos a desenvolver, suas principais motivações e valores, e reflita, eu ficaria plenamente satisfeito trabalhando por outra empresa? E se você sente que não tem as competências necessárias, mas no fundo do seu coração você sente que esse é o caminho, então faça um excelente planejamento em finanças, desenvolvimento como empreendedor, vendas, e entre em ação, né? Não importa se você falhar no caminho, levante rapidamente e revise suas estratégias e ações e siga em frente com consistência. Então, o caminho não é fácil, só que é muito gratificante. Nossa, perfeito, né? No final das contas, nós somos uma obra em construção contínua e a gente precisa buscar aperfeiçoamento o tempo todo. E para isso a gente precisa ter clareza por onde ir. É o que de fato a gente tem que olhar primeiro. Então, assim, eu queria te agradecer muito por trazer um pouquinho da sua história aqui para a gente, por inspirar a gente a se conhecer, a importância do autoconhecimento, a importância de desenvolvimento de novas habilidades. Obrigada pela sua participação, conta comigo e quero você mais aqui com a gente, viu? Eu quero que você venha falar novas histórias aqui pra gente, não esquece da gente não. Imagina, foi um enorme prazer, privilégio mesmo, fiquei muito feliz com esse convite e de compartilhar um pouquinho da minha história. Espero que, assim, se puder inspirar em 1%, eu já vou ficar muito feliz, porque faz parte do meu propósito, né, ajudar as pessoas. Então, é realmente um privilégio estar aqui com você e com certeza virei mais vezes. Eu que agradeço muito a sua participação. Esse foi mais um podcast. Espero que você, empreendedor, possa acessar esse conteúdo de qualidade e conseguir, no final das contas, prosperar ainda mais no seu negócio. Um beijo para vocês e até mais.